depois eu te passo, porque eu tenho impressão, não tenho certeza, que eu tenho que sair da reunião para mexer nas configurações. Aí eu não quero sair para a gente Tranquilo. não perder o ritmo aqui, tá bom? Beleza. Eu coloquei aqui para gravar. Eu gostei, Estela. Eu acho que aquilo que ela fala é isso mesmo, de projetar a sombra é o problema que a gente já tem, né? Porque a projeção é muito problema que você leva para o outro, né? O problema é tudo. Eu sempre gosto de lembrar, já falei aqui alguma vez em algum estudo, uma citação que tem no livro lá, O Ser Consciente, que da Joana de Anjos, o Divaldo fala que o camarada esbarra com um cego na rua, e como essa questão de projetar, sempre botar a culpa no outro, ele vira para a pessoa e fala assim: "Ô rapaz, você é cego?" Já sai brigando. Aí o outro fala assim: sou cego sim. Então ele tinha esbarrado e a culpa já era do outro. Ele já começou a xingar o outro. Se ele era cego, eu sou cego. Então é a projeção típica da sombra. Gente, aberto aí. Heraldo, Sandra, se eu me esquecer de alguma coisa, você me ajuda? Que a gente estudou isso ontem. A gente estudou ontem Jesus, a gente estudou no livro de Urântia, Jesus agindo junto aos doentes. Tinha um hospital lá que foi montado pelos apóstolos e pelos discípulos, e Jesus todo dia visitava esse hospital. Só que ele não fazia os ditos milagres. Ele despertava nas pessoas, nessas visitas, a fé e a confiança na força interior deles. E eles se curavam mentalmente, psicologicamente, espiritualmente, e gerava a cura no corpo também. Então, essa era a forma que ele usava para as pessoas despertarem nelas a energia curativa que já estava dentro delas. Aí até a gente comentou, o Vanderlei que falou disso, que no hospital é muito comum as pessoas fazerem visitas aos doentes e ficarem falando de doença, de casos de mortes, etc. É o contrário do que deveria ser feito. A cura deveria ser feita pelo lado positivo, falar de Deus, falar da alegria da vida, despertar a fé nas pessoas, confiança de que elas vão ficar boas. Isso cura o psicológico das pessoas e contribui muito para a cura do corpo físico também. E é uma cura espiritual ao mesmo tempo, essa energia positiva. Então, Jesus usava esse método. Tá? Ponto. Gente, está aberto aí. Sandra, se quiser complementar, o Viviane. Gildreide é minha amiga lá de Friburgo, não é, Hernani? É a Gildreide, nossa parceira lá do Cônigo, é? Tá aberto aí, Sandra, pode falar. Não, mas eu estou acompanhando, eu estou chegando. O Irineu falou tudo mesmo, isso aí foi o foco mesmo dessa leitura, trecho de leitura que a gente fez. Mas está chegando na hora boa, que tá todo mundo chegando, né, Odair? Nós também chegamos hoje. Que tá todo mundo zerado, né, Maria Lúcia? Fala aí. Estamos iniciando, né, Heraldo? Nós temos que ir nos aprofundando e refletindo no que a gente está lendo, né? Alguém mais, gente, quer fazer algum comentário? Odair, Viviane, Leni, que tá por aí, Reinaldo, não falei. Diga. complementando o que o seu Irineu falou, né, a respeito da cura, né, através do pensamento positivo, a psicologia hospitalar fala, né, que a partir do momento que a pessoa adoece, é internada e tem toda a medicação, quanto é você primeiro se revoltar com a doença, mas depois você aceitar, melhora no processo de cura, né? No meu último trabalho lá no Rio de Janeiro, antes de vir aqui para o Espírito Santo, eu trabalhei também na área hospitalar, né?
E eu era chamada exatamente para fazer exatamente isso que o seu Irineu citou, que ele falou que tinha estudado no noite de ontem. É trabalhar o positivismo. Muitas vezes eu também trabalhava o perdão entre os familiares, ali na enfermaria, né, no pós-cirúrgico, né, porque entrava no processo, vamos dizer assim, de complicação, né, de fechamento de uma cirurgia, né, aí o paciente entrava no processo de VAC, né, e um médico muito sábio que eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com ele, cardiologista, ele tinha uma visão diferente. Ele pedia para que eu olhasse o VAC, né? Que o VAC é um aparelhinho, tipo uma esponja que vai puxando o pus de dentro do paciente. E eram pacientes que estavam muito transtornados com o que estava acontecendo com eles ali no hospital. Não tinham processo de aceitação da doença, estava pessimista em relação à cura e tinha muitos problemas de não perdão resolvidos, né? Então, eu trabalhava um pouco todo esse contexto, né, que era necessário e cabível naquele momento ali de pós-cirúrgico, né, na enfermaria, e a partir do momento que a pessoa conseguia falar, conseguia resolver e conseguia ter uma visão mais otimista, principalmente ali do seu quadro de saúde, a gente via quanta melhora se dava. Sim. Legal, Viviane. Alguém mais? Hernani, ou daí? Seu Valmir? Falei, seu Valmir. Ah, fez assim com a mão. Gente, vamos então ler só mais um pedacinho que aí hoje a gente consegue ler essa introdução e é legal, porque a introdução tem umas partes assim bem importantes, bem legais aqui da gente debater um pouquinho. A personalidade marcante de Jesus impressionava de forma indelével todos aqueles que o encontravam. Identificado com Deus, demonstrava-o em todos os seus passos, conclamando os ouvintes à conquista da realidade, o reino dos céus, que se encontra no imo de cada um. A sua proposta de aferição de valores, os materiais com os espirituais, oferecia excelente oportunidade para o despertamento mental a respeito da vida e a consequente experiência vivencial em clima de harmonia íntima, com uma identificação entre as possibilidades e as circunstâncias existenciais. Sem utilizar-se de expressões e conceitos interpolados, falava uma linguagem de simples apreensão pela massa ignorante e pelas mentes etilizadas que o buscavam. Extraordinário narrador de histórias, uma das artes mais difíceis na área do discurso, e poeta ímpar, em razão das imagens puras na sua riqueza de cores e de significado, os seus ensinamentos eternizaram-se, reconhecidos como dos mais belos, jamais anotados pela gnose. O Sermão da Montanha, considerado a carta magna dos direitos humanos, é um desafio de não violência próprio para esta época, assim como foi para aquela em que ele o enunciou. Os que o ouviram jamais se desimpregnaram de sua magia incomparável. Não somente, porém, Jesus é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, mas também pelo excesso de felicidade e exteriorização de paz que irradiava. Aí, olha, tá bom. Acho que tá bom por aqui. Depois só tem mais um trechinho pra gente concluir. Acho que tá legal. Então, volta esse exemplo de Jesus e eu me lembrei agora de uma coisa que a Viviane falou no trabalho nos hospitais, né? Me lembrei que realmente dos exemplos que a gente vê muito de pessoas que contraem câncer, né? Principalmente quando são pessoas públicas, aí você vê o desempenho, né, como é das pessoas em relação relativamente a, vamos dizer assim, a como a pessoa encara aquilo, né, com a disposição que encara de transpor, né? Eu mesmo tive uma amiga de trabalho que ficou 4 anos com câncer, assim, uma coisa violentíssima, mas ela, durante esses 4 anos ela venceu o que podia ter vencido e com uma
altivez assim enorme. Então isso faz diferença mesmo. Já aquele que se entrega, né, de cara vai embora. E ela voltou a falar nesse trecho aqui sobre a utilização do amor, né, que o Irineu fala muito, que é o que Jesus fazia, né? Tudo com linguagem simples, né? Que a linguagem dele era compreensível pelos simples e por aqueles também elitizados que se aproximavam dele. Qualquer um entendia porque ele falava de maneira bem simples. Ponto, gente. Vou deixar aí para vocês comentarem também. Quero comentar o segundo parágrafo. Posso? Tranquilo, Eliane, vai lá. Eliana, Olha, desculpa. ele fala, identificado com Deus, demonstrava-o em todos os seus passos, conclamando os ouvintes a conquista da realidade, o reino dos... Então, quando ele falou isso, me ocorreu, a hora que eu li isso aqui, me ocorreu assim, ele estava identificado com Deus. E nós, será que nós estamos identificados? Eu pensei em mim, eu estou identificada com o quê? Será que estou identificado com Deus? Estou identificado com a matéria, com a mente, com o ego? Será que por estar identificada com isso, a gente não consegue, né, dar um passo importante na evolução? E aqui também me mostra a coisa de estar no mundo e não ser do mundo. Bom, Legal, Eliane. Gente, está aberto aí para os comentários. Hernani, Irineu, Valmir, eu daí. Heraldo, no mesmo parágrafo que a Eliana comentou, quando ele fala o reino dos céus se encontra no imo de cada um. Aí eu me lembro do livro do Allan Kardec, Céu e Inferno. O Allan Kardec fala que dentro de nós está ou o céu que nós criamos, ou o inferno que nós criamos. Quer dizer, nós mesmos criamos dentro de nós o nosso bem ou o nosso mal. E Jesus, lá no primeiro parágrafo dessa introdução, a Joana de Ângeles fala que Jesus via no íntimo da pessoa. Então, ele só de olhar pelo olho, no olho da pessoa, ele via se aquela pessoa tinha dentro dela o reino dos céus ou ela era uma pessoa que ele chamava de hipócrita, quer dizer, que até fingia uma felicidade, mas lá dentro era uma podridão sem fim, quer dizer, a pessoa era infeliz por dentro. E isso ele precisava curar. Eu sinto assim que ele sentia necessidade de criar um caminho para aquela pessoa se curar, né? O amor dele se transformava nessa compaixão, ele não excluía ninguém, ele não ficava procurando só quem queria de verdade a cura, ele possibilitava mesmo quem tinha dificuldade em querer, de um dia querer ir. Ele não ia curá-la, mas criava o caminho para que ela se curasse. Por isso que ele falava que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ponto. E também deixava o livre-arbítrio, né? Quando ele falava assim, queres que eu te cure? Então ele não curava ninguém à força, né? Isso é importante também. Vai, eu daí, fala aí. Eu vi o comentário da Viviane, né, sobre a questão do hospital. Eu vivenciei muito isso aí, que é não só no hospital, no consultório e tudo mais, a gente vê as pessoas sempre vendo o lado negativo, né? E isso é uma coisa que compromete muito a cura, né? Por exemplo, toda criança que chega, hoje tem o tal do Dr. Google, né? Então a criança está um pouquinho e tal, a mãe já fala assim, ó, será que é intolerância à lactose? Será que ela tem alergia, refluxo e tal, não sei o quê? Será que ela não está mamando mais do que ela consegue esvaziar o estômago dela, né? Então as pessoas começam a preocupar, pensar sempre em coisas mais problemáticas, né, de coisas, ao invés de pensar numa coisa mais simples, né? Então a própria mentalidade, no coisa que as pessoas
tantas doenças sendo comentadas, sendo faladas e tudo mais, que ela acaba... tem até uma síndrome disso aí, né? Que a pessoa, ela, quando perde um pai, uma coisa assim, ela começa a sentir aquele sintoma do que vitimou aquela pessoa amada, né? Não sei se é Munchausen, alguma coisa assim. Ponto. É verdade, eu já até citei aqui o Dr. Neuri Botega, naquele livro dele, né, que fala A Tristeza Transforma, a Depressão Paralisa. Ele tem um capítulo destinado, o nome do capítulo chama Dr. Google. Aí ele começa a falar das pessoas que chegam para atendimento psiquiátrico já com o diagnóstico todo pronto. A pessoa vai lá, não sei nem para que gasta dinheiro comigo na consulta. Ela já chega lá, já fala que eu tenho toque, eu tenho isso, adoro um número, adoro um DSM, um código, um CID, a pessoa já chega lá tudo pronto. Ele fala, nem sei por que vão lá, mas já vão com o diagnóstico e às vezes também com a sugestão do tratamento. Fala, doutor, você podia me dar um remédio? Aí vão lá para pedir a receitinha, né, que é a tarja preta, que a pessoa não consegue. Então, já chega com tudo isso. É um problema muito sério mesmo, gente. Vamos prosseguir aí um pouquinho. Valmir, Hernani, fazer um comentário aí, Hernani? Olha, você está me ouvindo? Tá? Tá legal. Tá. Não, porque o Irineu estava falando, e essa questão aí de ser negativo, né? Até antes da pandemia, nós tínhamos lá um grupo de capelania, e nós íamos lá nos hospitais, né? Então, nós líamos uma mensagem e fazia uma prece. Eventualmente, a gente dava assim, uma atenção no enfermo, mas a gente não podia demorar muito, porque realmente a demanda também era grande dentro do hospital. Mas essas mensagens, por exemplo, nós fazíamos o seguinte: a gente tirava algumas coisas até da mensagem, porque a gente tinha que colocar a mensagem apropriada ao enfermo. Porque às vezes tinha uma mensagem muito boa, mas no meio tinha alguma coisa que não era compatível de você dizer. Então a gente fazia algumas mensagens e, tipo assim, não é que a gente reescrevia, né? A gente suprimia ali, tirava alguma coisa, que também não podia ser muito grande, mas era coisa que não estava condizente ali da pessoa ouvir. Era só coisa de paciência, coisa positiva, otimista, né? Então, porque o Irineu estava falando, então é um cuidado que a gente tem que ter. Ponto. É verdade, você vai visitar um paciente lá que é alcoólatra, né, e mandar uma mensagem, não deve beber, não sei o quê, tem que tratar bem do corpo. Aí você vai ofender a pessoa, né? É verdade, faz sentido. Seu Valmir, alguma coisa aí, seu Valmir? Gente, falta 5 minutos. Eu queria só pedir a Ana para terminar de ler. Tem uma partezinha que eu gostei, até eu vou comentar antes mesmo dela ler, mas que é uma parte assim, que eu acho das mais bonitas desse pedaço que a Ana vai ler, quando ela vai falar aqui do Jesus descrucificado, que é muito interessante. Vou só concluir, que aí depois a gente conclui o coisa toda, Ângela. Vai só esse finalzinho aí, ó. Enquanto as ambições desregradas conduzem as inteligências ao paroxismo e à alucinação da posse, da fama, da glória, das disputas cegas, ele ressurge na consciência moderna em plenitude jovial e amigo, afortunado pela humanidade e a segurança íntima. A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Pensando nessa inadiável questão, resolvemos apresentar neste pequeno livro 20 situações contemporâneas com ocorrência do cotidiano que aturdem a civilização, buscando respostas da conduta
na terapia de Jesus, cujos resultados, obviamente, são a saúde, a paz e a felicidade como experiência ainda não fruída individual e coletivamente pelos homens. Certa de que o caro leitor encontrará nestas páginas resposta para algumas das suas inquietações, rogamos a ele que nos oriente e ampare no rumo que seguimos, ansiosos pela nossa realização total. Salvador, 20 de fevereiro de 1989, Joana de Ângeles. Então, gente, eu particularmente gostei muito desse trecho aqui, ó, que ela fala assim que a atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, quer dizer, que Jesus que desce da cruz lá, né? Companheiro e terapeuta em atendimento de emergência a fim de evitar a queda do abismo. Então, ao mesmo tempo que ele tem essa capacidade, né, de ser o terapeuta, aquele que nos cura, mas também é um companheiro, aquele que está bem igualado, né, segundo esse texto, aquele que usava palavras simples, que se a gente seguir por aquele caminho ali, ele vai ser aquele que vai estar ombreando aí com a gente, nos ajudando nas nossas dificuldades. Então eu gostei muito dessa expressão do Jesus descrucificado. Ponto. Segue aí, gente. Lindo. Vai, Estela. Eu concordo com o Heraldo nesse aspecto. É uma coisa que eu falo muito. A gente precisa tirar Jesus da cruz. Eu olhar Jesus andando com a gente, caminhando com a gente. Tirar a gente entende a questão do sacrifício, mas é tirar a dor e deixar o bom, a alegria, a felicidade, o acolhimento, o companheiro mesmo que está ali para te pegar na sua mão. Eu sempre falo isso, a gente precisa parar com isso. Parece que a gente tem prazer na dor do outro, e aí deixa o Cristo sempre na cruz. Eu também, esse trecho para mim foi maravilhoso. Engraçado, eu sinto a mesma coisa. Zezé, legal. Tem uma passagem no livro E para o Resto da Vida que eu gosto muito. O professor ele pegou um lençol de casal branco, alvejou, passou amaciante e tal, e de propósito ele pegou uma gotinha de tinta azul no meio do lençol. E levou o lençol e abriu na sala de aula e pediu para os alunos fazerem uma redação sobre o que eles estavam vendo. Todos os alunos focaram na mancha. Então, um falava que era uma gaivota, outro falava que era um grilo, outro falava que era uma formiga, uma coisa assim. E ninguém prestou atenção no contexto, né, do lençol alvejado, macio, cheiroso, né, de coisa. Então, tirar Jesus da cruz é justamente isso aí, porque nós estamos marcando pela tragédia, pelo momento que ele ficou, pelo sacrifício dele. Lógico que foi marcante, né, mas a história dele é muito mais bonita, a vivência que ele tinha, quando ele trabalha com aquela que ia ser apedrejada, acusada de adultério, né, quando ele enfrenta os fariseus no momento que representa a moeda, se é lícito pagar o imposto a Roma, né? Então, tudo isso aí é tirar Jesus da cruz, né? De você entender que ele está do nosso lado, e por isso que ele dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Eu daí falou, me lembrei até daquele momento também que ele encontra a mulher samaritana, né? Que a mulher ficou boba com as afirmações dele, até da vida dela, dos companheiros, dos 5 maridos que ela já tinha tido, e com o fato dele falar com ela, né? Ninguém já não falava com o samaritano, já existia um preconceito muito grande com relação à mulher. Aí imagina ele falando com a mulher que ainda era samaritana. Então quebrava muito esses paradigmas, né? Ele quebrava totalmente esses paradigmas. Isso aí é muito interessante pra gente. Vai lá, Irineu, fala aí mais um pouquinho. Eu só quero falar que Jesus está vivo, não está morto, pregado na cruz. Minhas irmãs são católicas, minha briga com elas é essa. Tira esse Jesus da cruz, deixa a cruz sem ninguém, porque Jesus está ressuscitado, ele está vivo, está dentro de cada um de nós, ele nos acompanha. Então, isso é o que você chamou a atenção, acho muito importante, Heraldo.
Só um recadinho, Heraldo. Quando o Odair fala, como ele está compartilhando também, talvez se você fechasse o microfone, o ruído acabaria. Depois, quando ele para, você abrir, tá? Porque quando ele falou, foi difícil de ouvi-lo, assim, nos detalhes, por causa do ruído que estava no fundo. Ah, eu ouvi mesmo, mas não percebi que poderia ser isso não. Em alguns momentos eu fechei meu microfone, mas não foi na hora que o Daí estava falando. Pode ter por isso mesmo. Depois vamos testar aí, o Daí, para ver. Ainda continuando nesse assunto, a gente tem que pensar que a mensagem de Jesus foi a do amor e da alegria, e não da dor e da tristeza, né? Ele mostrou que ele chegou ao máximo por nós, mas toda a mensagem dele não era de dor e tristeza, muito pelo contrário, era de acolhimento, de amor, de felicidade, e a gente fixou naquele troço ali de um jeito que é difícil mesmo. Eu sou, inclusive, uma pessoa, esse povo gosta de andar de crucifixo, essas coisas, eu não gosto de crucifixo, porque eu falo que Jesus não está ali, que Jesus está dentro de mim, que Jesus está alegre, tá na música que eu amo, então, assim, eu realmente não dou conta, não. A própria vivência do Gólgota, né? Porque todo ano, quando chega na Semana Santa, vai chegar agora, tem a lembrança todinha de todo aquele processo, né? Aqueles filmes terríveis. Tem um filme do Mel Gibson que eu vou te contar, que dá vontade de chorar quando você vê o tanto que apanha aquele ator lá no coisa. É uma coisa absurda, uma coisa chocante realmente. E ainda diz que foi pior, né? Então, essa vivência do negativo, né, acaba incutindo nas pessoas essa parte como se fosse o sacrifício dele, que fosse a missão dele, como se fosse E não foi. A missão dele, começou bem antes e que é muito mais importante do que o desfecho. É interessante até aquilo que o Irineu falou, que Jesus já está aqui, está vivo, está conosco, porque tem as pessoas, acho que é uma coisa meio inconsciente também, né? Que ficam muito na sombra daquele negócio que Jesus vai voltar, né? Então é mais confortável. Falo, não, vou esperar quando Jesus voltar. Jesus vai voltar, hein? Então tem muitas religiões e muitas pessoas que dependem, fica lá, não, vou ficar por aqui, mas vou esperar quando Jesus voltar. Jesus vai voltar, né? Geraldo, eu penso que é para ficar bem marcante que o que ele fez foi porque salvou a humanidade. Todo mundo não pode esquecer que ele foi o salvador da forma que a maioria entende, né? Não que nós já temos outra compreensão. Então, ele foi para a cruz e tirou o pecado do mundo. E aí todo mundo... Eu também não gosto muito desse crucifixo, não. É relembrar, né? Ponto. Kelly, e a Kelly que hoje está muito quietinha aí, Kelly? Fala aí, queremos ouvir a sua voz. Eu tô só quietinha aqui, eu tô ainda fazer igual, eu tô de ladeira acima, ainda engrenando ainda, pegando aqui, mas estou acompanhando a discussão interessante. Essa questão da cruz também, eu estava até procurando um material aqui interessante sobre o significado da cruz. É toda uma evolução histórica da cruz, da simbologia da cruz, que é uma visão, mas eu procurei um material que não achei, não. É interessante, mas estou aqui, né, dentro das possibilidades. Hoje eu estou engrenando, estou meio devagar ainda. Mas está ótimo, gente, está muito bom. Geraldo, tem uma história interessante do Severino, quando ele publicou o livro, que ele fez a tradução do aramaico para a Bíblia, né? Então ele fez um livro mostrando como é que é a coisa, que o aramaico é uma língua praticamente morta, né? E o Severino Cavalcante, ele é um dentista lá do Nordeste, que é um dos mais profundos conhecedores, poucos conhecedores do aramaico no mundo. E aí ele foi fazer uma palestra num daqueles centros de convenções enormes lá que tem lá no Nordeste, na região. E na hora que ele foi embora, ele foi entrar no carro dele e tinha um Fiat Uno fechando a passagem. E aí, quando ele foi passar, o cara foi intimidar ele, dizendo que o pastor tinha falado que ele ia falar blasfêmias. Aí ele falou assim, você leu meu livro?
Disse, não, o pastor falou que não é para ler, não, que esse livro aí só tem blasfêmias. Disse, não, eu estou trazendo a tradução do que Jesus vivenciou naquela época, integralmente, sem fazer as modificações. E o pastor falou... Tira o microfone da minha mãe aqui, o Heraldo. Aí que o pastor falou que isso é uma blasfêmia e tudo mais. Aí ele começou a intimidar o Severino. O Severino tinha 1,5 m mais ou menos, né? E aí ele pegou, conseguiu controlar a situação, entrou no carro para sair. E o cara saiu com o carro, né, cantando pneu, o Fiat Uno. E atrás dele estava escrito assim, propriedade de Jesus, né? Aí ele não aguentou, quando ele viu que lá, ele parou no sinal de trânsito, abriu o vidro e falou assim, ó, você toma cuidado que quando Jesus voltar, você vai ter que pegar o carro para ele, tá? Essa é boa. Uma boa para a gente concluir. Gente, são 9h05, né? Às vezes as pessoas têm outros compromissos, não vão passar muito mais, não. A gente promete semana que vem já voltar mais afinadinho. Aí vamos ver se a gente volta para o capítulo 1, né? Eu não vi aqui, mas o nome dele é o Jesus e Desafios. É muito bom a gente se desafiar. Se por acaso alguém não tiver o livro, né? Eu mandei essa semana 2 vezes no grupo, ou alguém que não tiver em nenhum grupo, não sei se tem alguém que não esteja em nenhum grupo da Casa Espírita, aí consegui. E eu depois vou colocar. Você botou nos dois grupos? Tá. No grupo Você botou nos 2 grupos Botei da casa? nos dois, botei no grupo de estudos e no grupo geral da casa, o livro. Que Eu aí... não tenho esse livro. Então. Mas Dona Zezé, acho que tem acesso. Eu mando para você depois, mãe. Eu baixo no seu... Mandar separado. Tá bom, gente? Eu vou agradecer todos a presença, foi muito legal, acho que é muito bom. Nós, conforme alguém falou, a Kelly, nós estamos engrenando mesmo, mas a Sandra falou que é o primeiro dia de todo mundo. Então a gente ainda está aprendendo como fazer o bolo, né? Fazer a receita. Eu acho que vai ser legal a gente. Diga. Eu achei legal, viu? Toda caminhada começa o primeiro passo. Exatamente. Então nós estamos dando o primeiro passo, ainda meio, vamos dizer, igual criança, meio vacilante, né? Mas a gente vai aprendendo direitinho. É meio trôpego. Mas a gente vai direitinho. Fala, Irineu. Eu posso só dar aquela sugestão que eu falei da gente fazer prática durante a semana? Sim, gente, né, nessa semana, a gente vibrar pelas pessoas doentes. E eu pediria que hoje a gente já vibrasse agora nessa oração final pela esposa do Valmir, pela Lourdes, que está internada ainda. Então, é o que Jesus fazia, essa vibração é que cura. A gente tem que sempre saber disso. Verdade. E eu ia pedir justamente o seu Valmir para fazer a nossa oração final aí, porque não tive o privilégio de ouvir a voz dele, nós vamos ouvir agora. Você pode fazer, por favor, seu Valmir, nossa prece final? Posso sim. Quero avisar para vocês que eu cheguei do hospital ainda um pouquinho antes da reunião, e ela saiu da UTI, ela está no quarto e está passando bem, graças a Deus. Que bom. E vamos agradecer a Jesus. Vamos agradecer por tudo que nós somos, por tudo que nós temos, pelas oportunidades que temos, pela saúde, pela paz, pela harmonia, por tudo aquilo que nós possamos desenvolver em nossas vidas, pelo fato de estarmos neste caminho que acreditamos ser o verdadeiro e sempre com a assistência do nosso Mestre Jesus, nossos amigos, mentores, anjos de guarda, espíritos amigos, nós seguiremos em frente com toda certeza, produzindo todo o bem que possamos, produzindo tudo aquilo que possamos divulgar em nosso entorno e de tudo aquilo que nós sabemos e aprendemos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado pelo aprendizado e te pedimos, esteja conosco, nos amparando, e que assim seja. E eu vou cantar uma musiquinha que diz assim: luz do mundo,
amor maior por toda a terra, por todos nós, vem do alto, derrama paz, hinos se elevam ao Pai, querido amigo, consolador, desvenda na terra ciência do amor e sempre comigo por onde eu for, transforma espinhos em hinos de amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, senhor Silvalmir. Eu adoro essa música. Essa música é muito linda, é muito bonita mesmo. Gente, obrigado todo aí. Um abraço, Kelly, obrigado. Obrigado a Viviane ter vindo, Lenise, o Dreide, o Hernani. E sexta-feira que vem estaremos aí. Gente, eu vou botar nos grupos que a gente tem acesso aqui, se alguém não tiver, se distribui. O primeiro estudo que teve lá de Jesus e atualidade, que é de um desses grupos que eu estou falando. Ele começou, deve ter uns 20 dias. Então é bom que eu vou falar para vocês o que eu vou fazer, que eu já estou começando a fazer, que é ir lá colar, né? Eles estão na nossa frente aí umas 4 semanas. Aí você vai lá, assiste o vídeo no YouTube, pega umas colas, a gente já vem para cá meio com a colinha no bolso. Tá bom, gente? Um abraço aí para vocês. Fique com Deus. Um abração a Boa todo noite. mundo. Amém. Boa noite. Boa Boa noite, noite. gente. Obrigada. Noite. Valeu.